Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem vai estar ouvindo esta mensagem. E eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que nós podemos encontrar em Hebreus, capítulo 12, e versículo 1 até o versículo de número 3. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados ou cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a oposição, e assentou-se à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui. Meus amados, quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos de antemão que o autor aos Hebreus ele era muito conhecedor da lei, porque nós vemos nos primeiros capítulos o desenrolar desta epístola, e eu acredito fielmente que, no meu ver, no meu entender, que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta epístola. E nós, analisando esta palavra que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo ele faz referência a uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando nós olhamos a palavra portanto, nós entendemos que agora nós temos uma incumbência que outros já tiveram. E ele diz nós também, ou seja, outros antes de nós, eles correram uma carreira. E eu quero intitular esta mensagem como a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Paulo, ele identifica, e eu acredito que ele mesmo se inclui nesta carreira. Quando ele recebeu o chamado do Senhor Jesus, quando ele estava indo para prender os cristãos. Pois Paulo era cético quanto ao caminho, mas Deus, Jesus o encontrou no caminho. E ele chamou, ele disse que ele entenderia o quanto ele iria padecer e sofrer pelo nome de Jesus. E nós sabemos quem foi e quem é o apóstolo Paulo pela palavra do Senhor. E nós vemos que Paulo então ele faz referência a uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, o que são testemunhas? Testemunhas são pessoas, ou podem ser testemunhas oculares, que viram realmente aquilo que aconteceu. No caso das testemunhas, elas viram, nas casas das testemunhas bíblicas, elas viram os milagres de Deus. Elas viram o poder de Deus. Elas viram a ação de Deus na sua época e no seu tempo. Ora, mas quem são estas testemunhas? Quem é essa grande nuvem de testemunhas? O apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, ele fala no capítulo de número 10 de uma galeria dos heróis da fé. E ali nós vamos encontrar muitos nomes escritos ali, de pessoas que correram esta carreira que lhes foi proposta. Nós podemos citar o nosso pai na fé, Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus lhe convidou a correr esta carreira. Deus lhe propôs a andar em direção à terra que ele não conhecia. Mas o que é preciso para que nós venhamos correr esta carreira? Nós precisamos ter fé. Por isso essa galeria é chamada de Galeria dos Heróis da Fé. Mas o que é fé? O autor aos Hebreus, ele
deixa claro no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a convicção das coisas que se não veem. E veja que no versículo 2 ele diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, tudo que existia no mundo invisível, mas veio se materializar pelo poder da palavra de Deus. Isso é testificado, é descrito lá em Gênesis, o livro das primícias, o livro dos começos, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz e houve luz. E em 6 dias Deus criou os céus, a terra, fez separação entre as águas que estão em cima do firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento, e criou os luminares do dia e da noite, o sol para o dia, a lua e as estrelas para a noite. Deus descansou no 7º dia, mas o que nós temos que entender é que nós cremos que pelo poder da sua palavra, os mundos, as galáxias, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Ora, mas o que é fé? A fé é o firme fundamento. A fé ela é firme. Os heróis da fé, os homens como Abraão, os homens como Moisés, que foi aquele que encabeçou, que é chamado como libertador, que é visto como um tipo de Cristo, eles tinham muita fé. E a fé, ela é firme. A fé, ela não desmorona. A fé, ela não desaba. A fé, ela não acaba. Porque a nossa fé, ela tem um fundamento. Veja bem que ele diz que a fé é o firme fundamento. E qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé é Cristo. Por quê? Porque o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 12, e no verso 1 ao qual nós fizemos leitura, ele já vai dizer, olhando firmemente para Jesus, em outras traduções diz assim, autor e consumador da fé. Porque Jesus, ele é o autor da fé. Porque em Jesus nós temos fé, e ainda que a nossa fé venha a ser como um grão de mostarda, mesmo ela sendo pequena, ela vai ser a válvula motriz para nos motivar, para continuar a correr esta carreira que nos foi proposta. Veja bem, nós somos convidados por Cristo a correr esta carreira. Nós não fomos forçados, nós não somos forçados. Veja bem que os discípulos foram convidados por Jesus. E eles começaram a seguir a Jesus. Porque eles creram na palavra de Jesus. E o que nós vos pregamos aqui nesta noite é a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a palavra que você está ouvindo que vai gerar fé em você. É a palavra que você está ouvindo que vai levantar você. É a palavra que você está ouvindo que vai curar você. É a palavra que você está ouvindo que vai alegrar você. É a palavra que você está ouvindo que vai abrir portas para você. É a palavra que você está ouvindo que vai fazer você triunfar sobre o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios no capítulo 6 e no versículo de número 10, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas e dominadores das regiões celestes. Mas para nós vencermos o mundo espiritual, nós temos que ter fé. Portanto, nós, agora é conosco. Aqueles homens, Abraão palmilhou durante 126 anos na face desta terra. Ele viveu com abundância de dias e com experiências tremendas com Deus. Deus provou a fé de Abraão quando Abraão, ele entregou o seu filho, iria entregar o seu filho como sacrifício, porque ali é uma tipologia de Cristo sendo entregue pelo próprio Deus, pelos nossos pecados na cruz do Calvário e na nova aliança. E Abraão entregou seu filho. Mas Deus usou o anjo e enviou o anjo e disse, não estenda a mão sobre o menino. Deus vai prover o cordeiro. E apareceu um cordeiro lá. Pela fé,
Abraão recebe o nome a característica de pai na fé. Abraão não se deixou vencer pelo cansaço, pelo desânimo. Mesmo ele sendo velho, ele creu que com 99 anos de idade ele seria pai. E Deus fez ele pai. E hoje ele é conhecido como pai das multidões. Quantas vezes Abraão, quem sabe, olhava e pensava que não iria acontecer, mas isso não significa que ele não estava crendo. Mas Deus disse a Abraão: conta a areia do mar. Se você pode contar, ele disse: eu não posso, assim será a tua descendência. Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas do céu. Eu não posso contar, assim será a tua descendência. E Deus cumpriu a sua palavra. A Bíblia diz que Moisés saiu com 3 milhões de pessoas, aproximadamente. E se nós calcularmos com crianças, idosos, seriam quase 5 milhões de pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus fez descer coluna de fogo. A Bíblia diz que Deus fez o mar vermelho se abrir diante de Moisés. A Bíblia diz que Deus fez brotar água da rocha. Deus fez a roupa do povo de Israel crescer no corpo durante 40 anos, dando volta em volta do Monte Sinai. Os milagres de Deus acontecem quando nós temos fé, quando nós cremos. Nós corremos esta carreira e não desanimamos porque nós temos fé. É o fundamento para que nós venhamos permanecer firmes nesta carreira. A Bíblia diz que Jacó creu nas promessas de Deus sobre a vida dos seus pais, de Abraão, de Isaque, que impôs as mãos sobre ele. E ele foi até Labão, casou com as filhas de Labão e cumpriu as promessas de Deus sobre a sua descendência, porque dos 12 filhos de Jacó surgiu as 12 tribos de Israel. Deus levou 70 almas para o Egito, e lá no Egito Deus fez frutificar aquilo que Deus tinha prometido para Abraão, aquilo que Deus tinha prometido para Isaque, aquilo que Deus tinha prometido para Jacó. Eles não pararam de correr aquela carreira. A Bíblia diz que a descendência de Jacó, José, desceu até o Egito, e José, Deus levantou ele lá no Egito. O que dizer de José? José, ele foi lançado numa cova, foi vendido como escravo, e ele foi mordomo de Potifar, foi tido como um bandido, como um violentador da mulher de Potifar, foi lançado em uma prisão, mas lá na prisão Deus era com ele, porque José tinha fé. A Bíblia diz que Deus levantou ele como governador no Egito. A Bíblia vai dizer que os discípulos creram na palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles fazem parte daqueles que estarão no céu com Cristo. Porque creram na palavra de Deus, eles correram a carreira. Agora eu pergunto para você, em que local você está agora? Você está correndo? E quando eu falo em uma corrida, eu acredito que Paulo, ele estava olhando para o Coliseu. E ele estava vendo as corridas que aconteciam naquele tempo, lá atrás, naquela época no Coliseu, em que as pessoas recebiam uma coroa de louro. Mas a nossa corrida não é para receber uma coroa corruptível, mas é para receber uma coroa incorruptível. Eu não sei se será uma coroa de ouro, mas eu acredito que o brilho desta coroa aqui na terra nós não conseguimos ver, encontrar, porque a coroa que Cristo dará sobre nós será o brilho da sua glória. Ele nos convida então a correr esta corrida, esta carreira. E a carreira que nós estamos correndo não é uma carreira de um caminho largo. Eu posso dizer e comparar aqui, porque eu me lembro do que Jesus disse, que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreito e apertado é o caminho que leva para o céu. Uma carreira é um caminho apertado. Eu me recordo que Davi, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi sabia o que era ser o trabalho de um pastor. Ele tinha que todos os dias levar as ovelhas para comer pasto verde, e provavelmente tinha um caminho
já determinado em que ele levava as ovelhas. Era uma carreira, era um caminho apertado, e neste caminho ele tinha que passar pelos penhascos, e pelos penhascos ele poderia encontrar o leão, ele podia encontrar o urso, e por isso que ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque ele sabia que ele tinha o cajado e o bordão para proteger as suas ovelhas. E assim é Deus, ele vai proteger você enquanto você estiver correndo. E quando eu falo em corrida, eu não estou falando de uma corrida de 100 metros, não. Você já deve ter ouvido falar ou já viu uma corrida daquele corredor por nome de Usain Bolt, que foi apelidado de raio, porque Bolt quer dizer raio. Porque ele corria tão rápido que ninguém conseguia vencer ele. Ele batia recordes. Ninguém conseguia bater os seus recordes. Só que ele corria corridas de 100 metros, 200 metros, 300 metros. E eu digo para você que a nossa corrida, ela não é de 100 metros. A nossa corrida não é de 200 metros. A nossa corrida não é de 300 metros. Mas nós estamos em uma maratona espiritual. Então você não pode simplesmente dar uma corrida numa largada e achar que você vai chegar no final em 10, em 8, em 7 segundos. Não. Nós ainda temos mais um pouco de tempo para correr. Então enche os teus pulmões de ar e vai correndo. Mas não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para Jesus, que é o teu alvo. É Ele o autor, é Ele o consumador da fé. Não pare, continue. Jesus nos convidou a correr esta carreira. Mas Ele disse que nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o consumador, e é do consumador que vem a graça, é do consumador que vem a unção, que vem as visões da parte de Deus, para que nós venhamos entender a vontade dEle. Então considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, daqueles que perseguiram Ele, daqueles que esmurraram Ele, daqueles que cuspiram nele, daqueles que desprezaram o verdadeiro mestre, os seus ensinamentos. Contra si mesmo ele suportou toda a dor da cruz, a dilaceração dos seus órgãos internos, porque alguns estudiosos disseram que enquanto ele era chicoteado com o azorrague, enquanto os soldados romanos puxavam o azorrague que estava na sua carne, dava para ver os seus órgãos internos. Ele suportou tudo isso por mim e por você. Então não enfraqueça, não desfaleça em vossos ânimos, você que me ouve nesta mensagem. Continue caminhando, continue correndo nesta carreira, porque Deus tem algo maior, porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Este corpo corruptível há de se revestir da incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Continue correndo. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você refletir. Jesus nos convidou a correr uma carreira que está proposta. Não é fácil correr esta carreira, porque você sabe que cada vez que você ora, você está lutando contra o mundo espiritual. Cada vez que você consagra, que você jejua, você sabe que está lutando contra o mundo espiritual. Mas quando você vence a carne, quando você vence na oração, porque Paulo diz que nós temos que orar em todo tempo. Quando você vence nesses requisitos, Deus te revela, Deus te mostra o profundo escondido através da sua palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam impactados pelo poder da palavra de Deus, mas não deixe de correr a carreira que nos foi proposta. Em nome de Jesus.